Está no ar o programa Segurança do Trabalho na TV, que vem trazendo informações e dicas sobre a prevenção de acidentes de trabalho e do adoecimento ocupacional. Aqui na TV Câmara, canal 39.1. E o nosso convidado de hoje é Daniel Azevedo. Ele é advogado trabalhista, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, Seccional Paraíba, também especialista em Direito em Material Processual do Trabalho pela Escola da Magistratura do Trabalho da Paraíba, assessor especial do Procurador-Geral do município de João Pessoa e professor em cursos preparatórios públicos da OAB. Seja bem-vindo, Daniel Azevedo, ao programa Segurança do Trabalho na TV. Eu que te agradeço, Nivaldo, pelo convite, né? Finalmente estou aqui. Eu que já acompanho o seu programa há um bom tempo, sei da sua competência, do seu trabalho, da sua dedicação em prol da segurança do trabalho, não só aqui na Paraíba, mas no Brasil. Você aí que encabeçou o Abril Verde, eu te parabenizo por isso e muito obrigado pelo convite. Estamos juntos. Isso aqui é uma porta aberta para que todos os trabalhadores possam entender um pouquinho mais da segurança do trabalho. Mas, Daniel, quais foram as principais mudanças trazidas pela reforma trabalhista, na sua opinião? Você como jurista, você como é um advogado da OAB, o que é que você tem a dizer sobre esse balanço aí da reforma trabalhista? Olha, Nivaldo, a gente observou nesses últimos 2 anos, né, a reforma trabalhista entrou em vigor em 11 de novembro de 2017, uma série de mudanças em todo o nosso ordenamento jurídico. Eu não falo apenas da CLT. A CLT, que é por excelência o diploma que regulamenta as relações individuais e coletivas de trabalho, ela foi fortemente impactada em mais de 100 artigos. Mas a gente teve mudanças na lei do FGTS, mudanças na lei de custeio da Previdência Social, a terceirização foi finalmente regulamentada no nosso país, a Lei 6.019 de 74, dentre outras mudanças. Mas das mudanças que nós tivemos com a reforma trabalhista, que é uma lei, a Lei 13.467 de 2017, eu destaco o que nós chamamos de prevalência do negociado sobre o legislado. O que é isso? Os sindicatos, através das normas coletivas, né, convenções coletivas de trabalho e acordos coletivos de trabalho, quando dispuserem, quando acordarem sobre algumas matérias que estão lá no artigo 611-A da CLT, quando eles acordarem sobre essas matérias, o que eles decidirem, o que eles negociarem, vai se sobrepor à lei, ainda que mais prejudicial ao trabalhador. Eu vou só te dar um exemplo. A gente vai começando a dialogar com essa questão da saúde e segurança do trabalho. A CLT estabelece, Nivaldo, que o número máximo de horas extras por dia que a gente deve fazer, 2 horas extras. E eu, empregado, só posso fazer no máximo 2 horas extras. Porém, o artigo 611-A, que fala dessa prevalência do negociado sobre o legislado, diz que jornada de trabalho agora pode ser pactuada através do sindicato. Isso quer dizer o quê? Que acordos coletivos e convenções podem, por exemplo, estipular que o limite de horas extras é 4 horas diárias. E isso vai se sobrepor à lei. A CLT ela vai ser desconsiderada. Dentre várias outras matérias, inclusive de saúde e segurança do trabalho, como, por exemplo, prorrogação de jornada em ambientes insalubres, enquadramento do grau de insalubridade em determinadas atividades. Então, isso é um fator bastante preocupante, Isso é uma perca muito grande para nós, trabalhadores. Isso. Assim, é uma hipótese de flexibilização quase que geral, quase que irrestrita, né? Existem alguns proibitivos no artigo 611-B da CLT, mas a regra é que as portas foram abertas para flexibilização mesmo em diversas matérias, né? Jornada de trabalho, a questão do regime de sobreaviso, contrato de trabalho intermitente, teletrabalho, trabalho da mulher, enfim, os mais variados temas foram alterados pela reforma trabalhista e isso vai ter, sim, um forte impacto na vida do trabalhador. Se vai ser positivo ou negativo, a gente tem que esperar para ver. O futuro a Deus pertence. O futuro a Deus pertence. Infelizmente, a gente não pode, né, ter uma bola de cristal, mas a gente percebe pela nossa experiência, né, que coisa boa não é. É uma questão de educação empresarial. Se a reforma trabalhista for implementada de uma forma que se vise proteger também a dignidade do trabalhador, tudo bem, vai ser um ponto positivo. Mas nós estamos no Brasil. A educação empresarial, infelizmente, não é tão boa assim. A gente sabe que existem situações, e não são poucas, em que o empresário se vale da flexibilização não para desburocratizar a atividade. Né? Não todos. Mas existem muitos empresários que se valem da regra da flexibilização para precarizar as relações de trabalho. A gente sabe que a relação trabalho-capital é extremamente conflituosa. Uma não pode prevalecer sobre a outra. Em termos de saúde e segurança do trabalho, o que muda? Olha, muita coisa.
Muita coisa. Eu te falei que as normas que forem pactuadas coletivamente, através dos sindicatos, vão se sobrepor à lei em algumas situações. E muitas delas envolvem saúde e segurança do trabalho. Essa que eu acabei de citar, das próprias horas extras. Acordos coletivos e convenções podem elastecer, por exemplo, o limite máximo para a realização de horas extras, para 4 horas, por exemplo. Aí você pode me dizer, mas Daniel, isso não fere normas de saúde e segurança do trabalho? Para mim, para você e para a comunidade jurídica, sim. Mas o legislador disse o quê? Lá no parágrafo único do artigo 611b, normas que versem sobre duração do trabalho não são consideradas para fins de segurança do trabalho. E isso, de certa forma, escancara as portas de uma forma completamente irresponsável, a meu ver. O legislador ele não tem competência técnica para falar sobre matéria de segurança do trabalho. Como é que o legislador pode falar que pode haver uma prorrogação de jornada em ambientes insalubres, independentemente da autorização da autoridade competente? De quem foi que tirou essa ideia de que o legislador tem competência para dispor sobre matéria técnica? Essa, dentre outras, além das inúmeras reviravoltas que nós temos nas NRs recentemente, são apenas uma das várias mudanças que nós estamos vivenciando aí nessa questão da saúde e segurança do trabalho. Fala-se muito nos últimos dias a extinção, né, o fim da justiça do trabalho. Isso. Que para nós prevencionistas, para nós trabalhadores, isso é um cúmulo do absurdo. Isso. Isso existe? Será? Você acha que vai acabar? Olha, se eu acho que vai acabar, é algo que eu realmente não posso dizer vai acabar ou não vai acabar. Mas, na minha opinião, se a gente for seguir nessa linha de raciocínio liberal, até exagerada de certo ponto, do governo, sim, tudo tende que vai acabar. Acho que esse trabalho tem sofrido severos cortes. Aqui na Paraíba a gente já tem visto aí fóruns que estão fechando aí pelo interior da Paraíba. Então, é uma realidade. Existe muito gasto? Existe. Mas deve haver um controle. A justiça do trabalho, muitos falam, não existe em outros países, é apenas no Brasil. Isso é mentira. Existe em vários países. Eu até arrisco dizer que em cada continente do mundo existe justiça do trabalho. Então, assim, a justiça do trabalho, Nivaldo, eu costumo dizer, não é uma realidade de países subdesenvolvidos, e sim de países preocupados com a dignidade do trabalhador. É ela que realiza, que concretiza e que efetiva direitos sociais fundamentais do trabalhador. A gente não pode simplesmente extinguir aquilo que aparentemente não está dando certo. Nós devemos melhorar. A justiça do trabalho ela precisa de ajuda, porque ela, de fato, é um instrumento que, por excelência e historicamente, realiza direitos dos trabalhadores. E até porque é uma balança, né? Você vai estar no meio Perfeito, ali, não é? perfeito. Para poder fazer essa variação. Nivaldo, uma coisa que eu sempre digo é que as pessoas falam assim, a justiça do trabalho é uma mãe. Quantas vezes a gente não ouve esse discurso, Verdade. né? A justiça do trabalho veio para abraçar o trabalhador, para endeusar. Não é bem assim. Vamos lá. A relação trabalho-capital é uma relação totalmente desigual. Conflituosa, historicamente desigual. Em que sentido? Quem detém o poder econômico dentro da empresa? Empregador. O empregado, quando ele vai lá procurar o seu emprego, ele tem poder de barganha? Ele pode dizer assim, eu quero que seja isso, assado. Não, ele vai ser demitido. Ou ele nem vai ser admitido, melhor dizendo. Verdade. Então ele se encontra em uma situação de inferioridade. E aí vem o direito do trabalho, a justiça do trabalho também, e faz isso aqui, ó. O fiel da balança. Né? Corrige essa distorção que existe entre capital e trabalho, para que ambos possam disputar em pés de igualdade, juridicamente falando. Então, a justiça do trabalho, ela foi sim concebida para, de certa forma, ajudar o direito do trabalho em geral, para ajudar o trabalhador, mas não para super proteger, ainda que isso aconteça em determinadas situações. Alguns julgamentos são sim exageradamente pró-trabalhador, assim como em alguns casos são exageradamente pró-empresa. Então, nós devemos pensar no equilíbrio. Siga nosso Instagram, @SST na TV. Você que é de outros estados, você acompanha pelo canal do YouTube Segurança do Trabalho na TV, SST na TV. Daniel, é fiel da balança, então a gente sabe que pode acontecer. Pode acontecer. A justiça do trabalho ela pode sim acabar. Eu não estou dizendo que ela vai, ou nem que eu acho que vai acabar. Na verdade, Até tudo porque indica que pelo caminho que estamos andando é que aparentemente seja isso. Pelo caminho que estamos Mas andando. uma coisa eu te digo, Nivaldo. A Justiça do Trabalho, como uma instituição autônoma, Justiça do Trabalho, até pode acabar. Mas enquanto existe emprego, e emprego nunca vai acabar, vai haver relação de trabalho. E vai haver, consequentemente, alguém para dirimir esses conflitos. Seja na justiça comum, seja na justiça do trabalho. Você viu que recentemente o governo federal fez uma proposta e criou a questão do saque do FGTS. Isso. Como fica a questão do saque dos R$500 do FGTS que o governo falou?
Nivaldo, para mim, sim. é uma casca de banana. É. Na sua opinião? Olha, vamos lá. Eu me sinto muito honrado e muito lisonjeado de estar aqui nesse programa justamente para esclarecer esses pontos. Por que eu estou dizendo isso? Porque de tudo que eu já li, eu vi que muitos fazem uma grande confusão de tudo que está sendo veiculado. Mas vamos lá, vamos tentar aqui esclarecer e deixar de uma forma bem didática. Existem duas medidas provisórias. A MP 881, que é a MP que fala da liberdade, direitos de liberdade econômica, que não é a questão do FGTS, e a MP 889, que fala do saque do FGTS. Trabalhadores, como é que é o FGTS? Rapidamente, para não tomar o seu tempo. Todo mês o empregador vai lá, dia 7, e deposita 8% da sua remuneração, mensalmente. Isso é o seu FGTS. É uma conta vinculada na Caixa Econômica que vai te proteger em algumas situações excepcionais, como seguro. Aí se você for dispensado sem justa causa, se você for comprar a sua casa própria, se você tiver uma doença, um desastre natural, aí você pode sacar esse valor. O que o governo propõe com essa MP, essa 889, o saque do FGTS, foram algumas novas modalidades de saque. O FGTS ele vai ser sacado em outras modalidades. São duas. O saque dos R$500 da FGTS, aquele saque imediato, que o trabalhador vai lá e saca R$500 para ele. E tem a questão do saque aniversário, que no mês de aniversário ele vai poder lá e saca o seu FGTS no mês do seu aniversário, tá bom? Com relação ao saque imediato, como é que funciona? Vai começar, o trabalhador, se ele tiver uma conta poupança na Caixa Econômica, ele já vai ter creditada na sua poupança, ele já vai para a sua poupança. Ele pode, logicamente, optar por dizer, não quero esses R$500. Aí ele vai lá com o gerente dele e faz a opção pelo regime normal. Esse é o FGTS, o saque imediato. E o saque aniversário é aquele que segue, inclusive, uma tabela. Existe uma tabela. A partir de 2020 ele vai começar a ser implementado. Você tem até outubro para decidir se quer ou não essa modalidade do saque aniversário. E sempre que for o mês do seu aniversário, você vai poder ir lá e sacar o seu FGTS de acordo com os valores definidos nas tabelas da Caixa, certo? Mas lembrando, se você optar, trabalhador, por sacar o FGTS no mês do seu aniversário, você só pode voltar para aquele regime anterior, o clássico que você sempre foi regido, após o prazo de 25 meses, certo? Lembrando que em ambas as modalidades de saque, tanto o saque imediato como o saque aniversário, isso pode ser feito tanto das contas ativas como inativas. As contas ativas são aquelas que estão ativas, que você está trabalhando e está depositando mensalmente. As inativas, por sua vez, são aquelas de empregos anteriores, que você foi demitido, mas ficou lá. O seu FGTS, você não perde ele, você é dispensado, mas ele fica lá na sua conta. E ele fica rendendo, e o governo utiliza esse dinheiro para, por exemplo, programas habitacionais, enfim. E esse valor, agora com a SMP, o lucro desse valor, metade ele era repassado para o trabalhador. E agora ele vai ser 100% repassado do lucro para o trabalhador. Eu acho que nesse caso foi um ponto positivo, Nivaldo. Então, nesse caso, é um ponto positivo. Nesse caso, acredito mas que sim. Eu acho que rende muito pouco, né? A TR. Mas... Quando eu digo questão de casca de banana, é porque é essa questão. A gente tem que ler as entrelinhas, né? Sabendo. Porque às vezes o trabalhador vai sacar os R$500, aí, como você explicou, depois de 25 meses é que volta o que era... Na teoria é muito bonito, né? Você vê assim, R$500. A pessoa que está precisando de dinheiro urgente, ele vai querer sacar logo. Mas a dica que eu dou, se é que eu posso dar uma dica aqui, é que se você tiver um valor maior na sua conta do FGTS, não saque os R$500, que você vai sacar só R$500. Se você for dispensado, você não vai poder sacar o FGTS. O que você vai ter é aquela questão da indenização dos 40%. Mas o FGTS não, você vai ter que aguardar o transcurso dos 25 meses. Ok, o programa Segurança do Trabalho na TV vai ao ar todos os sábados às 10h30 da manhã, aqui no canal 39.1 da TV Câmara. Na NET, canal 23. Em outros estados, você acompanha pelo canal do YouTube SST na TV. Vamos ao intervalo e voltamos já conversando com Daniel Azevedo. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao
Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Decreto legislativo. Regula matéria de competência exclusiva do Poder Legislativo, sem que haja necessidade de sanção do prefeito da capital. Voltamos com o programa Segurança do Trabalho na TV. Conversa muito boa com o Daniel Azevedo. Ele é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB. Uma conversa bem explicativa para você que está em casa nos assistindo aqui no seu canal do YouTube, Segurança do Trabalho na TV, e na TV Câmara, canal 39.1. Daniel, as MPs da vida, medida provisória do governo federal, tem algumas aí que foram anunciadas recentemente. Isso. Tem algumas que são meio cabulosas aí. Conta aí pra gente, o que é que você pode falar sobre isso? Bom, vamos lá. A gente seguindo essa tendência do governo, a filosofia do governo é uma filosofia declaradamente liberal. Ressalto, eu não estou aqui para fazer juízo de valor, para dizer que eu concordo com o governo, que eu discordo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não. Eu estou aqui, Nivaldo, para fazer uma análise eminentemente técnica da matéria. Tá? E a gente sabe que o governo ele tem a natureza liberal, uma natureza de intervenção mínima do Estado. E nessa onda de intervenção mínima é natural que ele edite algumas medidas provisórias, regulando algumas situações e afastando o Estado, tirando o Estado do protagonismo em algumas situações específicas. E uma delas foi a MP 881, que eu até mencionei aqui no começo, que é a MP da liberdade econômica. De uma forma mais abrangente, essa MP ela foi chamada de Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica. Ela foi aprovada, ela foi editada, melhor dizendo. Inicialmente ela alterava alguns artigos aqui, questões empresariais e tudo mais. E depois veio aquela questão do jabuti, né? Cada um veio lá, Isso. deu seu pitaco. E ela se tornou teve mais de 300 emendas, tá? E alterou mais de 36 artigos na CLT, revogando vários outros, tá? Então, ela começou com uma proposta e terminou com outra, que foi uma nova reforma trabalhista. Então, quem disser que essa MP não está propondo uma nova reforma trabalhista está equivocado. Então, quer dizer que, além daquela reforma trabalhista que ocorreu, já pode ocorrer outra? Exatamente. O histórico legislativo pós-2017, a produção legislativa é muito intensa. Veja só, a gente teve a Lei 13.467 de 2017, reforma trabalhista. Depois ela foi alterada. Certo. Algumas coisas até melhoraram com o MP 808, certo, mas ela não foi convertida em lei, então ela caducou, ela caiu por terra, tá? E aí depois a gente veio agora com o MP 881. E essa MP 881, ela faz uma série de mudanças já na reforma trabalhista. É a reforma da reforma, tá? Qual foi a finalidade? Eu até trouxe aqui uma colinha, certo, se é que vocês me permitem ler aqui agora para vocês, mas a ideia foi justamente essa, desburocratizar a atividade econômica, né? Limitar, como eu acabei de falar, a participação do Estado na atividade econômica. E segundo o estudo da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, o impacto da MP seria de causar um aumento de 3,7 milhões de empregos em 10 anos e uma alta de 7% no PIB. O prognóstico é positivo, mas não é isso que a gente não sei se é isso que a gente vai observar, né? A gente precisa ver para entender como é que isso vai ocorrer no caso concreto. Mas aí a gente sabe que ela tem até o dia 10 de setembro para saber se vai ou não vingar. Se ela passar, se ela realmente for convertida em lei e tudo mais, beleza, já está valendo. E eu acredito que vai ser. Mas pode ser que ela venha a caducar, assim como foi a MP 808. Aí, nesse caso, tudo que eu estou falando aqui para você e para a sociedade cai por terra também, tá? E foram várias mudanças que eu quero falar aqui com vocês um pouquinho. Então, quer dizer que essa MP, ela abre brecha para que possa ocorrer outra reforma trabalhista e outras coisas. Vem aí teve a reforma da Previdência, que foi aprovada primeiro e segundo turno, e agora vai para o Senado, né? É algo que o trabalhador ele tem que se preocupar.
Tem que se preocupar, porque foram várias mudanças. Mudanças no que diz respeito à carteira de trabalho, no que diz respeito ao trabalho em domingo e feriado. A gente teve mudança no que diz respeito à responsabilização de devedores, né, de grupos econômicos, a questão do controle de ponto, de jornada de trabalho. Uma coisa muito importante que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando aqui agora, a CIPA. A CIPA agora vai deixar de existir, porque ela se tornou facultativa. Para quem não sabe, nos casos de micro e pequena empresa, não vai mais ser obrigatória a questão da utilização da CIPA. Se for empresa, no caso com a questão do ponto, né? Acima de 10 empregados, a partir de 10 empregados, a gente sabe que tem que ter a obrigatoriedade do cartão de ponto. Agora é 20 empregados, a partir de 20 empregados. Então vai começando a mudar aí essas questões. Fora a questão dos trabalhos em domingos e feriados, por que não? Bancos agora vão poder funcionar no dia de domingo, por exemplo, dentre outras alterações. Então, são questões que devem ser levadas em conta, sim, porque foram muitas mudanças e isso não vai implicar uma reforma, isso vai ser uma reforma trabalhista. Isso já é uma reforma trabalhista, entendeu? Para você que não entende o que é CIPA, é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Exatamente. Daniel, e o que você acha, o que você enxerga do futuro no Brasil pós-mudanças? Essas que todo dia a gente sabe que tem mudanças aí, mudanças e mais mudanças. Se fosse mudanças para que o país realmente entrasse num caminho correto, onde que todos os lados tenham progresso, mas não, pelo que a gente está vendo, só um lado que está tendo o progresso, não é isso? Qual a tua visão? O que a gente tem percebido ao longo dos anos é que há uma exacerbação de uma ideologia em detrimento da outra. Ora, a gente se preocupa muito com o social, ora com o individual, com a questão do meu, da minha propriedade, da questão do liberalismo, entendeu? E o que a gente está vivendo agora é o protagonismo do eu, é o protagonismo do minha propriedade, minha empresa, minhas regras. Estado aqui não vai dar pitaco, no mínimo possível. Isso é o contexto, esse é o contexto que nós estamos vivendo. Essa mudança de paradigmas, de certa forma, está assim acontecendo e nós estamos nos adequando a ela, tá? Mas a gente tem que ver, tem que analisar daqui para frente se isso de fato vai representar um retrocesso ou não, tá? As relações de trabalho elas estão se modernizando e a gente tem que se adequar a essa realidade, inclusive a realidade empresarial que também muda conforme o tempo. Então, pelo que nós podemos verificar, que a sociedade ela tem que interagir, ela tem que participar dessas discussões. Exatamente, tem que dialogar. O governo tem que ser muito transparente, certo? Não adianta dizer assim, a gente fez essa medida, tomou a medida e jogar para a sociedade. Tem que dizer por que fez a medida, qual é o motivo, qual é o impacto que isso vai gerar na sociedade. Fazer uma análise e ser transparente. Os trabalhadores estão muito mal informados. A gente vê isso no dia a dia. Nós tivemos uma reforma trabalhista que mudou mais de 100 artigos. Aí veio aí um MP 808. Aí nós tivemos aí uma lei que mudou a questão das gorjetas. Aí veio a terceirização. Os trabalhadores no país estão conseguindo acompanhar essa velocidade de informação? A meu ver, não. Entendeu? Então tem que haver transparência nesse sentido aí. Você falou sobre a reforma da Previdência. A questão do PIS, né, para quem... que mudou agora, né? Eu confesso que eu não dei analisada que agora, você trabalhador, para que tenha o PIS, né, você tem que trabalhar, ter 2 salários mínimos, né? Isso, parece que diminuiu para 1.300 ou 1.400, alguma coisa. Isso, tem os requisitos. Eu confesso que eu ainda não vi essa parte do PIS. E essa nova reforma que foi aprovada agora tirou essa questão. A questão da MP 889, né, da FGTS, teve algumas mudanças no PIS também nesse sentido aí. Mas, infelizmente, a gente tem que aguardar. É uma medida provisória. Vamos aguardar ela pode cair por água abaixo. Pode cair, exatamente. Vamos aguardar o desfecho dessa história. Entendeu? E você como brasileiro, você como advogado, você como professor, o que é que você acha do futuro Brasil? Nivaldo, o futuro do Brasil ele é muito incerto, ele está muito nebuloso. Nessa perspectiva trabalhista e também na perspectiva econômica e política. A gente sabe que nós estamos vivendo uma grande balbúrdia de informações, tanto política como econômica e principalmente jurídica. Na perspectiva trabalhista, eu confesso que eu ando meio assustado. Para os estudantes eu digo, olha, não compro mais nem livro de direito de trabalho, nem processo de trabalho, porque você só vai ter mudança. E a gente ainda não chegou no ponto de estabilização, de dizer assim, ó, pronto, agora é isso. Vai ser isso por um bom tempo. A CLT é de 1943, da década de Vargas. E a CLT ela passou anos e décadas naquela mesma perspectiva. E aí veio uma reforma trabalhista que, coisa de menos de um ano, alguns meses, mudou tudo isso, praticamente do dia para a noite. Então,
me perdoe pela palavra, a porrada é muito intensa. A gente está meio atordoado com todas essas mudanças. São situações que a gente estava acostumado a ver por muitos e muitos anos e agora não existe mais. Por exemplo, a questão das horas in itinere. Você que fazia o percurso casa-trabalho, trabalho-casa, né, com transporte concedido pelo empregador, desde que o trajeto não fosse servido por transporte público, você recebia por isso. Você agora não recebe mais. Algumas parcelas como ajuda de custo, diária, alimentação, que tinha natureza salarial, agora tem natureza indenizatória. E tudo isso vai aparecendo no nosso dia a dia e a gente não vai se dando conta. A contribuição sindical a gente sempre pagava, né? O antigo imposto sindical, agora não tem mais, agora é facultativo. Gestantes e lactantes, elas, com a reforma trabalhista, foram meio que obrigadas a trabalhar em locais e atividades insalubres, desde que apresentassem um atestado médico que dissesse, ó, você não pode. Graças a Deus o STF foi e derrubou, e agora gestantes e lactantes não podem mais trabalhar em atividades insalubres. Isso seria absurdo. Nossa, completamente absurdo. Como é que o legislador, como eu te falei anteriormente, tem competência para dizer, você, gestante, pode trabalhar em locais insalubres, ainda que a atividade não apresente risco, mas o que está em jogo não é nem a gestante, é o feto, é o nascituro, entendeu? Então tem que haver uma ponderação aí, tem que haver um equilíbrio que eu percebi que não tinha desde o início, né? Agora a gente está judicializando algumas questões e o STF está pacificando algumas delas, entendeu? É assim que o rumo está. Pelo que nós podemos ver é que a CLT ela é arcaica, lógico. Isso. Agora, o que está tendo das mudanças não tem a negociação, não tem a conversa com a sociedade. Não a tem. sociedade não participa, então vem de cima para baixo. É, de cima para baixo e de goela abaixo. Entendeu? Porque a gente está engolindo essas mudanças e não estamos tendo a possibilidade de discutir, de debater e de se contrapor. Infelizmente, o governo instituiu essa política neoliberal, de certa forma, com muita intensidade, de uma forma muito exagerada. Nós estamos tirando o Estado e vivenciando o protagonismo do eu, do meu, da minha propriedade, da minha empresa, minhas regras. E o trabalhador está tendo que aceitar isso quase como um contrato de adesão, que ele não tem possibilidade de discutir as cláusulas. E essa é uma realidade que está entrando na vida da gente cada vez mais de uma forma muito violenta. Eu acho que deveria ser feito diálogo com mais intensidade para que as coisas pudessem se harmonizar de uma forma mais correta e mais responsável. Meus amigos e minhas amigas, está pertinho de finalizar o nosso programa aqui. Muito obrigado, viu, Daniel, pela sua participação. Fica aí suas considerações finais, mas antes das suas considerações finais, quero mandar um grande abraço para o Paulo Maia, presidente da OAB. Sim, doutor Paulo. Grande amigo, grande parceiro, o Rodrigo Dalbon. Com certeza, Rodrigo Dalbon. E são né? parceiros desse programa e são parceiros dos trabalhadores, dos técnicos de segurança e de todos os prevencionistas do nosso estado e do Brasil. E também a OAB pode ser... A gente criou, é o Abril Verde, né? O Programa de Segurança do Trabalho é o único no Brasil em TV aberta e também a OAB pode sair, vem novidade por aí para o pessoal de todo o Brasil, todos os prevencionistas, é a criação da Comissão de Segurança do Trabalho dentro da OAB, que já está tendo essa discussão, e a OAB será a primeira OAB... Paraíba, né? Paraíba, para o Brasil todo, isso para a gente é maravilhoso. A gente tem que dar exemplo, uma comissão para discutir, até porque... Do jeito que vai acabar não tendo nada de segurança do trabalho. Com certeza. A ideia é que a gente se fortaleça cada vez mais. As instituições, para mirar nessa ideia da proteção do trabalhador, da saúde e da segurança do trabalhador, porque interessa a todos nós, não é isso, Nivaldo? A gente está vendo uma realidade em que as empresas estão cada vez mais afastando questões fiscalizatórias e tudo mais, e o trabalhador é quem acaba sofrendo. Principalmente quando a gente fala em interior da Paraíba, em que fiscalização é quase que zero. Quase que zero. Entendeu? Então, isso é preocupante, sim. E a gente deve nos fortalecer nesse sentido. E a OAB, como você mencionou, tem essa proposta de criar, sim, uma comissão específica só para a segurança do trabalho, que eu apoio bastante. Que seria pioneiro no Brasil. Com certeza, não temos seria ainda. E até para levar para a Organização Internacional do Trabalho essa questão. Exatamente. Daniel, obrigado pela sua participação e estamos aí juntos. Na hora que você precisar, o canal está aberto e vamos juntos. E o que precisar de nós... estaremos aqui. Eu que te agradeço, Nivaldo, pela oportunidade. Novamente te parabenizo por esse programa, que eu acho que é um dos poucos que existem sobre segurança do trabalho na TV aberta. Isso. E a gente tem que discutir mesmo, nós temos que nos fortalecer e nos unir mesmo com essas questões que envolvem saúde, segurança, higiene, medicina do trabalho. Porque tudo isso reflete no nosso dia a dia, nos trabalhadores do nosso país. Então, muito obrigado. Daniel. Obrigado. E a todos vocês que estão em casa nos assistindo pelo canal 39.1 da TV Câmara, canal NET 23. Em outros estados você acompanha pelo canal do YouTube SST na TV. Siga nosso Instagram,
@SST na TV. Mandar um abraço aí ao pessoal de São Paulo, de Brasília, aos tec-seguranças, de todo o país, a todos os prevencionistas, a todos que participam deste programa, a todos os técnicos, a todos da TV Câmara. Voltamos depois do recesso e vamos juntos. Próximo sábado tem mais às 10h30 aqui na TV Câmara. Até o próximo sábado, se Deus quiser.